Muito bem, pessoal. Feliz terça-feira para todos, exceto para a pessoa que está administrando a conta do Twitter de resposta rápida do FBI. Eu acho que é. Eu acho que é a namorada do Cash Patel. Essa é a minha teoria da conspiração da semana. Acho que ela está lá digitando sem parar. Não que já não estivéssemos suficientemente humilhados pelo chamado Departamento de Justiça do nosso país, mas o vexame público que eles passaram ontem no X, por causa da forma como divulguei meu programa ontem, eu não sabia disso. Eu não sabia que esse era o novo trabalho deles. Não gosto do seu tom. É realmente algo de se ver. Nós vamos falar sobre isso. Sinto que, em algum lugar do mundo, Kim Jong-un está morrendo de rir. Certo. Você só precisa olhar ao nosso redor. O jardim da frente da Casa Branca foi transformado em uma arena do UFC. O FBI do nosso país está monitorando os tweets da Candace e repreendendo ela por clickbait. E Israel está sinalizando para o mundo que Trump não tem poder. Eles vão fazer o que quiserem. Tenho certeza de que Kim Jong-un acorda toda manhã, toma seu café e simplesmente dá risada. Certo? Isso com certeza está acontecendo. Os Estados Unidos parecem estar sendo governados hoje em dia por um carro cheio de palhaços. Enfim, o que temos para hoje? Bem, tivemos uma resposta muito grande ao nosso episódio de ontem. Muito obrigado, pessoal. Estamos competindo com a Copa do Mundo e vocês continuam voltando todos os dias. Mas foi muito interessante perceber todas essas conexões entre possíveis ligações, devo dizer, entre Butler, a abordagem indiferente de Trump para investigar Butler, que é praticamente nenhuma, o assassinato de Charlie Kirk, potencialmente o caso dos Vipes e Pagers explodindo no Líbano e na Síria. Então vamos aprofundar nisso e falar um pouco mais sobre qual é exatamente a teoria em relação ao assassinato de Charlie envolvendo seu microfone. Acho que há muito a ser analisado aqui. Devemos pensar enquanto ainda é legal fazer isso. E devo deixar claro que, depois da investida do FBI ontem no X sobre o meu programa, não sei por quanto tempo ainda será legal fazermos isso. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Ok, quero dizer logo no início do programa que há muitas pessoas que merecem crédito pelo episódio de ontem. Foi o Corey, amigo do Comparator, que se recusou a deixar as circunstâncias do assassinato de Butler passarem em branco. Na verdade, foi ele quem entrou em contato comigo e reuniu várias informações e pistas para eu investigar. O nome dele é Don Porter, então quero fazer um agradecimento ao Don Porter logo no início do programa. Achei que ele queria que eu mantivesse seu anonimato, mas ele ficou perfeitamente tranquilo com o fato de eu compartilhar essa informação. E quero dizer a você, Don Porter, que é absolutamente heróico o que você fez e o que está fazendo para manter viva a história de Corey Comparator. Tudo o que podemos fazer para honrar as pessoas de quem gostamos é não permitir que porcaria do governo seja servida universalmente. Agora, eu mencionei para vocês aquela teoria da conspiração, certo? Elas sempre acabam sendo verdade. Mas a teoria da conspiração de que Charlie Kirk pode ter sido realmente morto pelo seu microfone Rode, que estava armado com um explosivo, agora, eu sempre achei. Achei que havia algo ali, certo? Foi uma teoria inicialmente levantada por um usuário do X chamado John Bray. Você deveria seguir esse buraco de coelho. Ele fez muito trabalho sobre isso. De verdade, ele tem trabalhado nisso desde setembro. Ele me chamou a atenção para isso quando fomos as pessoas que revelaram com exclusividade as fotos de dentro do SUV que levou Charlie ao hospital. E John Bray entrou em contato comigo naquela época e disse: "Ei, isso aí, essa é a peça de evidência que estou procurando. O plástico quebrado do microfone de estrada do Charlie. Agora, antes de chegarmos lá, deixe-me primeiro voltar um pouco e explicar para você qual é essa teoria. Porque provavelmente há muitas pessoas por aí que são como eu, como a Ashley, na sala de controle, que simplesmente têm dificuldades com tecnologia, certo? Muitas pessoas como nós, garotas, que não ligam tanto assim para como os microfones funcionam, quais estilos e formatos eles têm e qual função eles cumprem. Quero dizer, se você não trabalha com tecnologia, realmente por quê? Por que você saberia alguma dessas coisas, na verdade? Então, é importante sempre focar nos pequenos detalhes para que você possa acompanhar quando falamos do microfone de estrada do Charlie. Então, a preferência do Charlie sempre foi ter um microfone de mão. Ok, como este microfone segurando no palco. Muito simples. Exatamente igual a mim. Então, quando fazíamos turnê juntos, nós dois sempre pedíamos 2 microfones de mão.
Alguns dos motivos a gente meio que brinca é que você realmente não sabe o que fazer com as mãos. A gente gosta de se movimentar bastante, a gente. E é simplesmente bom ter um microfone de mão, assim você só precisa se preocupar com uma das mãos. E você? Você costumava trocar o microfone de mão? Meio que te dá algo para fazer com as mãos. Agora, nesse evento específico, em 10 de setembro, nós realmente voltamos no tempo. E me parece que essa nova fase dele usar 2 microfones pode ter começado durante a turnê de outono de 2024. Você está sendo doutrinado. Ironicamente, foi a primeira turnê que eu não fiz ao lado do Charlie, por causa da pressão crescente que vinha dos seus sionistas. Depois que fui demitido do Daily Wire, eu não me curvei, e então o Charlie começou a ser assediado por sionistas e tivemos que colocar nossa turnê em pausa porque ele estava sendo atacado. De qualquer forma, foi durante essa turnê, pelo que podemos ver, que de repente o Charlie começou a usar não só o microfone de mão, mas também um microfone sem fio por cima. Ok, então estamos circulando aqui, você pode ver, eu vou explicar o que você está vendo, mas também dá para perceber que ele está segurando um microfone de mão, ou seja, são 2 microfones. Eles funcionalmente são iguais, um é sem fio e o outro é um microfone de mão ali. Para ser justo aqui, pode haver algum motivo interno pelo qual começaram a fazer isso, mas posso te dizer com certeza que não era assim que sempre foi feito. Eu não tinha 2 microfones comigo quando estava em turnê com a Turning Point USA. Agora, existe um vídeo de mashup dos eventos do Charlie em 2024. E você pode realmente ver isso. Vamos passar rapidamente por isso. Ele vai de apenas ter o microfone de mão para, de repente, ter essa redundância de 2 microfones. Vou te mostrar isso aqui. Esse é o evento Prove que estou errado, sabe? Você pode ver que ele está com o microfone de mão. Ele não tem um microfone sem fio preso nele. Aqui está um. Você pode passar para o segundo debate. Isso, aqui está outro. Ele está com o microfone de mão. Não tem. Você pode brincar um pouco com isso. Assim, dá para ver o braço dele se mexendo, se quiser mostrar que ele não tem um microfone também preso nele. E então você pode ver que em 2000, no final, você está sendo manipulado. Horror. Vamos passar por aqui. Eu não sei exatamente quando foi esse evento, mas sei que foi no outono de 2024. Agora você vê que ele está com um microfone de lapela da Rode preso nele, além do microfone de mão, certo? O que nós somos. O que foi sugerido que explodiu nele é esse microfone sem fio da Rode, do tamanho de um pager. Certo, é disso que estamos falando quando dizemos que o microfone sem fio explodiu. Agora vou mostrar para vocês uma foto estática do microfone sem fio de perto, para que possam ver. Certo, esse é o microfone Rode. E, mais importante, há um clipe magnético que é usado para prendê-lo. Então, esse é o clipe. E você pode ver de forma translúcida. Aqui está o microfone. Esse clipe é o que você vê do lado de fora do Charlie no evento de setembro. É um clipe magnético. Ele fica no Charlie o tempo todo. Ele nunca cai do Charlie. Aparentemente, ele suporta uma quantidade incrível de peso. Então, o microfone, de fato, o microfone Rode, fica do lado de dentro. Então, isso também é algo novo. Então, eles colocaram o microfone, esse é o clipe magnético na parte de trás, e na parte interna disso vai estar o microfone Rode dele, supondo que ele estivesse usando o Rode. Acho que é o Rode que ele está usando. Mas é isso aí. Aquele microfone Rode sem fio fica do lado de dentro. Eu sei, é muita explicação, mas sinto que isso realmente ajuda pessoas que não são ligadas em tecnologia como eu. Também é importante entender como. Porque se estamos falando de um explosivo, falamos sobre isso ontem, e as pessoas perderam os dedos e ficaram com estilhaços no rosto. É importante entender como uma explosão poderia se propagar de forma direcional, certo? Como isso poderia ser contido, por assim dizer, se não é como uma bala? Você está dizendo, ok, o microfone dele está armado. Você está dizendo que explodiu. Se você é como eu, está pensando, bem, isso não iria simplesmente se espalhar por todo lado e causar queimaduras graves no Charlie? A gente não conseguiria ver queimaduras graves no Charlie durante o processo? Então, quero deixar claro para você que não é necessariamente assim, porque isso não é simplesmente como explodir uma bomba, certo? Obviamente, isso também é uma explosão. Isso seria o que é conhecido como uma carga moldada. Aprendi isso recentemente e John Bray estava tentando me explicar isso no X. E eu fiquei tipo, não entendo como isso poderia funcionar como uma bala. E ele continuava dizendo, é uma carga moldada, uma carga moldada. E finalmente, depois que comecei a pesquisar sobre o assassinato do mordomo, de repente me vi pesquisando sobre cordões detonantes e cargas moldadas. E agora eu entendo o que ele quis dizer, porque funcionalmente é como uma bala. Certo. Uma carga moldada é apenas um dispositivo explosivo especializado que é literalmente projetado para focar.
focar a explosão de energia em uma direção específica, em vez de se dispersar em todas as direções. Certo? Então vamos abrir esta página da Wikipédia, porque ajuda a ver um visual. Aqui só diz que você pode literalmente, e você pode entrar nessa toca de coelho por conta própria. Carga moldada e mostra. Aqui só está mostrando para você, certo? Ela teria uma ponta balística e tudo mais, preenche uma cavidade, um detonador, e então vai ter aquele explosivo de alta potência. Então vamos imaginar o explosivo PET-N que está ali dentro, e ele te explica, também te explica. Explica para você. Desculpe, você pode voltar só para a página da Wikipédia, que existem várias formas diferentes de formar isso, certo? Normalmente as pessoas vão usar cobre, você pode usar chumbo. Pense nisso como uma pequena cápsula que está meio que segurando o explosivo, mas permite que você o direcione de uma forma que ele não vá para todo lado. Então sim, ele basicamente funciona como uma bala, mas não é uma bala. Não vai ter o mesmo poder de perfurar um pescoço como uma bala de 3006 teria, se estiver liberando 3.000 libras de calor e energia no seu pescoço. E vai cortar limpo, mas vai penetrar e vai te matar, especialmente se você se atingir uma artéria, certo? E também gostaria de deixar bem claro que isso não será totalmente exato. Então eles conseguem colocar essa carga moldada ali dentro. Eles conseguem direcioná-la para ir em uma direção, mas não vão ser tão precisos a ponto de dizer quero que atinja a artéria dele no pescoço. E, sinceramente, quando eu penso sobre isso, e isso sou totalmente eu falando, na minha opinião, não acho que eles queriam que atingisse o pescoço dele. Acho que foi isso que deu errado. Acho que o melhor cenário, se eu estiver apenas dando um exemplo, estou teorizando aqui, e eu sou os israelenses, e estou armando o dispositivo dele. Quero que atinja o peito dele. Quero que seja aqui e quero que atinja o peito dele. E quero que as pessoas pensem que ouviram um tiro e então quero que saia sangue e todo mundo vai dizer, pegaram o Charlie. Charlie Kirk levou um tiro no peito. E o motivo é porque isso te dá mais margem de manobra. Certo, se Charlie tivesse levado um tiro no peito e eles viessem a público dizendo, foi um milagre ou não atravessou. Tem muito mais acontecendo aqui que você poderia pensar, ok, talvez um calibre 36 não tenha atravessado. Se tivesse atingido o Charlie no peito, sabe, talvez tivesse desviado para o lado. Balas podem fazer coisas estranhas. O pescoço, como disse Alex Jones, é como ossos de galinha. É isso, é só isso. Você não pode simplesmente fazer isso. Você não pode simplesmente vir aqui e nos dizer isso. Não, isso foi um milagre. E ele comia salada e sempre pegava cenoura extra. E esse é o motivo pelo qual o pescoço dele... Ele não foi decapitado como qualquer outra pessoa teria sido. Isso é. Acho que isso não foi planejado. Novamente, essa é a minha opinião e vou mantê-la até ver mais evidências. E o que posso dizer e afirmar de forma bastante inequívoca é que agora há mais evidências, mais suporte probatório de que Charlie pode ter sido morto por um dispositivo explosivo armado que estava com ele, do que de que Tyler Robinson atirou nele de um telhado, cometendo seu primeiro assassinato. Tudo o que ele conseguiu foi uma foto granulada da escada. Certo, isso não faz sentido. Então, agora quero revisar essas evidências crescentes. Quero analisar algumas dessas provas porque é importante que a gente pare, reflita e lembre, como Charlie disse ontem, nós não somos idiotas. Certo? Podemos ser leigos, mas não somos idiotas. E a história que estão nos contando atualmente é absolutamente idiota. Certo? Então, uma coisa que você nunca deve esquecer e que realmente me chama a atenção é, se agora estamos considerando essa teoria de que ele tinha um microfone adulterado, uma carga moldada, um microfone adulterado que estava dentro daquilo, o que pode funcionar porque Charlie não sabe o que tem lá dentro. Aquilo tudo pode estar cheio de explosivos. Pode ser só aquela carga moldada que está ali dentro. Alguém detona, você aperta um botão, eles criam o atrito e aquilo explode. E é muito curioso, portanto, que apesar de termos revelado a vocês que cães farejadores de bombas estavam disponíveis e presentes na cena, o FBI ou os cães farejadores não foram levados até a área onde Charlie estava sentado. Por quê? Isso parece completamente insano. Vocês têm cães farejadores de bombas. E vocês não vão levá-los até onde Charlie Kirk estava sentado. Em vez disso, eles foram levados para um campo aleatório onde a arma de Tyler Robinson eventualmente seria encontrada, mas não pelos cães farejadores. O faro deles estava quebrado naquele dia. E vou lembrar vocês novamente que cães farejadores de bombas são a tecnologia de mais alto nível que temos disponível. Não existe nenhum sistema tecnológico que conseguimos construir que replique o poder do faro de um cachorro. Isso é incrível. Para mim, eles são
Eles são tão eficazes que conseguem sentir o cheiro de pequenas quantidades de explosivos, de uma arma disparada, de resíduos de bomba, por até 10 dias. Mesmo que chova, eles ainda conseguem sentir o cheiro de vestígios de explosivos. Eles não foram levados até lá. Por quê? Bem, eu acredito que é porque os cães farejadores teriam sentido o cheiro instantaneamente. Também acredito que o motivo de não terem encontrado a arma é porque essa arma não foi disparada no dia 10 de setembro. Não havia nenhuma evidência de que a arma foi disparada no dia 10 de setembro. E como eu disse, não há. Eles não vão tentar superar essa tecnologia. Então, o melhor é simplesmente manter os cães farejadores longe de onde Charlie estava. Agora, isso também pode acontecer. Pode ajudar de alguma forma se estivermos considerando a teoria de que o microfone dele foi manipulado e explodiu. Isso realmente ajudaria muito a explicar por que houve uma correria para cavar a terra e asfaltar o local do crime. Certo, porque teriam partículas químicas residuais que ficariam no solo. E não há como você se livrar disso, a não ser repavimentando completamente e impedindo qualquer acesso a essas partículas químicas residuais. Então eu quero mostrar para vocês este vídeo que viralizou completamente enquanto eu estava na Rússia. O empreiteiro que foi chamado inesperadamente para ajudar a asfaltar aquele local foi chamado no fim de semana. Charlie é baleado em uma quarta-feira. Eles querem que a cena do crime seja asfaltada em um domingo. E ele vai explicar quem disseram para ele que fez essa ligação. Ouça só. Eu recebo uma ligação e eu não atendo meus telefones aos domingos. Eles deixaram uma mensagem e o cavalheiro disse: "Olha, isso é meio estranho." E ele estava meio hesitante no telefone. Isso foi 5 dias depois. Então você disse que foi no domingo. Ok. É, no domingo. E ele diz: "Temos uma emergência de pavimentação." Então eu mandei uma mensagem para o cara, falei: "Olha, eu não trabalho aos domingos. Meus funcionários não trabalham aos domingos. Sabe, posso te ligar na segunda-feira. O que é uma emergência de pavimentação?" Aí ele me manda fotos exatamente do lugar onde o Charlie foi assassinado e diz: "Precisamos colocar pavimentação nesse local." Então eu liguei pra ele e o cara parecia realmente um sujeito gente boa. Ele disse: "Sabe, olha, nós não temos muitas respostas. Disseram pra gente, sabe, pessoas acima de nós, que temos que colocar a pavimentação hoje e amanhã precisa estar pronta até segunda-feira. E nós nunca fizemos pavimentação, nunca instalamos e queremos ter certeza de que vamos fazer direito." Ele perguntou: "Você pode vir ajudar?" Eu disse: "Com certeza." Então eu fui e peguei meu trailer, comecei a ligar para os meus caras e nenhum deles atendeu. Então comecei a ligar para meus outros caras, sabe, meus irmãos. E então liguei para outro, sabe? Então montei esse time improvisado, sabe, de caras que apareceram naquele domingo, em cerca de 1h30 depois que nos ligaram com o nosso trailer e nos encontramos com alguns caras. Eu estava te dizendo lá, sabe, não havia muita informação. Era isso. Havia 2 caras que meio que estavam no comando. Um dos caras era responsável por uma instalação estatal em American Fork e o outro era zelador de manutenção em uma instalação em Provo. E são esses 2 caras com quem estou me correspondendo. O primeiro cara, sabe, o segundo cara com quem eu não tinha falado ao telefone, basicamente disse: "Olha, não estamos falando com ninguém. Não vamos dizer nada para a mídia." Ele disse: "Isso está acima do nosso nível salarial." O FBI e o Estado, o governador e o FBI, foi isso que me disseram. O governador e o FBI disseram que querem isso pronto até segunda-feira e precisamos fazer. Não estamos fazendo perguntas, não estamos falando com a mídia. Então eu disse: "Ok." O FBI e o governador suspeito querem isso pronto até segunda-feira. É uma emergência de pavimentação. Ele faz uma pergunta apropriada. O que é uma emergência de pavimentação? Tipo, havia um buraco na galáxia por onde alguém ia cair? Não pode esperar até segunda-feira? Ele precisa reunir uma equipe improvisada. Não, eles querem isso feito. Isso vem de cima. Isso tem que acontecer. Isso é suspeito. Literalmente, eles asfaltaram a cena do crime. Não posso enfatizar o suficiente esse ponto, que ilustra ainda mais a falta de interesse, a apatia de Erica Kirk. Tipo, esse seria pelo menos um ponto de virada. Você pensaria, bem, isso nunca deveria ter acontecido. Desfaçam a pavimentação. Não, parem com isso. E é importante notar que isso aconteceu no domingo. Então você nem pode dizer, bem, houve incompetência no primeiro dia. Todo mundo estava louco. Todo mundo estava reativo. Talvez tenham cometido alguns erros.
Isso está acontecendo em um domingo. As pessoas sabiam que isso estava acontecendo em um domingo. As pessoas estão pensando que poderiam ter trazido os cães farejadores de bombas de volta. Quero dizer, se você voltar e olhar todas as filmagens, tem imagens de, você sabe, policiais vasculhando as cenas. Por que os policiais estão vasculhando as cenas quando você tem cães farejadores de bombas e cães policiais? Separadamente, eles tinham cães farejadores de bombas e cães policiais. Pequenas diferenças entre os dois. Não seria isso o que você está procurando? Temos a tecnologia de mais alto nível disponível que pode encontrar isso. O que você está procurando? O que você está procurando? Por que você teria que asfaltar a cena do crime? Na verdade, Skyler, aquele outro vídeo que você tinha, não sei se você chegou a mostrar, daquele jornalista falando sobre os pavers sendo colocados. Você tem isso aí à mão? Vou te dar 10 segundos. Sim, porque eu também quero mostrar onde eles asfaltaram, porque isso nem faz sentido. Isso nem faz sentido onde eles asfaltaram, a menos que o que eles estavam tentando fazer fosse cobrir toda a área porque estavam preocupados que partículas químicas residuais, como eu disse, tivessem permanecido na superfície do solo. Isso não é algo que você consegue controlar. Se um explosivo foi usado, então você teria literalmente que cavar e substituir o solo ao redor para esconder essa evidência. Aqui está o vídeo do apresentador de notícias falando brevemente sobre isso. Este é o pátio onde tudo aconteceu. Agora está aberto ao público novamente. Há muitas pessoas vindo aqui, deixando flores, cartões, coisas assim. A universidade já está fazendo algumas mudanças. Eles estão substituindo a grama onde Charlie Kirk estava falando por tabers. E há várias petições online pedindo para que a escola transforme isso em um memorial permanente para Charlie Kirk. Simplesmente inacreditável. Como outro ponto, obviamente, além disso, eu nem consigo acreditar que eles realmente estão tentando isso enquanto eu revejo isso. É simplesmente loucura eles acharem que somos tão estúpidos assim. Eles nos odeiam. Eu sinto que o governo federal nos odeia, que eles estão nos testando. Eles estão tentando dizer que não tem problema termos pago por cima da cena do crime. E além disso, temos, é claro, a bala 3006, que quase teria decapitado Charlie. Exclua os amigos que dizem o contrário. Simplesmente não fale com eles, não os escute. Qualquer comentário. Tava tentando te dizer. Houve uma circunstância em que isso... Pessoas me enviaram fotos de quando elas tiveram um erro de caça. Eles estavam no hospital. Foi uma bala 3006 que ricocheteou em uma árvore ou em alguma coisa, acertou eles e eles perderam as pernas. Ricocheteou, ok. Nem foi o impacto total de uma bala 3006. A quantidade de pessoas que me enviou e-mails para enfatizar que isso é só uma mentira, não que fosse necessário. A gente já sabia disso desde o início, desde o começo. Mas isso teria decapitado o Charlie, efetivamente. Todo mundo sabe disso. E foi a notícia que trouxemos aqui, que eu vi as imagens de trás, que, na minha opinião, as imagens atrás da cabeça do Charlie nunca deveriam ter vindo a público. Na verdade, agora me parece muito convincente que Terrell disse que falou com Erica sobre essas imagens. É muito estranho ela ter se importado em falar com Terrell sobre essas imagens logo nos primeiros dias. E isso quase se confirma, porque naquele vídeo do Zoom, em que a Erica está rindo dos emojis 6 dias após o assassinato, se você não percebeu, o Terrell está ao fundo. Então ela está no prédio do Charlie Kirk, na Turning Point USA, e o Terry está lá. E por que eles precisam... Por que eles precisam ter uma conversa logo no início, logo após a morte do marido dela, sobre as imagens atrás da cabeça dele? E o que essas imagens revelam é que a bala não só não atravessou, certo? Isso é fundamental, claro, mas ela nem sequer fez o sangue espirrar para trás. Eu confirmei que Charlie, tirando aquele ferimento na frente, estava em muito boas condições, ou seja, a bala, ou o projétil, como vou chamar daqui para frente, nem sequer causou danos significativos ao pescoço dele, além do ponto de entrada e da artéria que atingiu, o que, como sabemos, causou um sangramento profuso. E você vai notar que no vídeo que mostramos ontem, o youtuber que está apenas testando explosivos deixa claro que não esperava que os explosivos fossem capazes de atravessar o vidro à prova de balas como um laser, que realmente deixou um diâmetro semelhante ao de uma bala 3006. A diferença é que uma bala 3006 teria energia cinética suficiente para atravessar a maioria dos sistemas de vidro à prova de balas. Aliás, pelo que pesquisei na internet, uma 3006 é suficiente para cortar através disso. Mas quero reproduzir novamente aquele vídeo sobre os 20 gramas de explosivo PETN. Ouça só. Carga de reforço de 20 gramas de PETN. Vamos usá-la contra a janela de transação para ver quais serão os resultados. Eu sei, mas pensei sobre isso.
É a primeira vez que aconteceu exatamente como eu esperava. Eu não esperava que o meio quilo fizesse um buraco como um raio laser na cabeça do cara. É mais ou menos o mesmo que um tiro. Este é um vidro com classificação N e J4. De um 30 de junho, o diâmetro do impacto é mais ou menos o mesmo. Aliás, até esse som é familiar. É quase como se houvesse um som secundário, e pessoas achavam que tinham ouvido 2 tiros, por assim dizer. Obviamente, esse som secundário é o impacto no vidro. Então não vai soar igual se pessoas que são especialistas em áudio puderem analisar e fazer esse tipo de coisa. Mas esse som até me soa familiar. Também quero reforçar esse último ponto. Um 3006 pode atravessar a maioria dos vidros à prova de balas, mas um explosivo PET-N de 20 gramas ou algo semelhante a 20 gramas não tem essa capacidade, apesar de deixar um diâmetro parecido. Uma explosão também é convincente porque ajudaria a explicar por que Terrell Farnsworth foi instruído especificamente a pegar o cartão SD da câmera que estava atrás da cabeça do Charlie. Porque esse era claramente o único ângulo de vídeo que revelaria que Charlie não morreu por um tiro de 3006. E esse homem de aço não vai servir como uma explicação milagrosa. Além disso, pessoas que acreditam que ele deu zoom nas imagens que me mostrou. Quero que saibam, ótimo trabalho. Acho que vocês estão certos ao dizer que ele deu zoom naquele vídeo, porque isso teria nos mostrado mais coisas. Acho que ele teria capturado muito mais naquela filmagem. Se compararmos com eventos passados, foi quando de repente começaram a querer aquele ângulo. E isso provavelmente é a evidência mais convincente na teoria da explosão. É o que mencionei antes, que quando John Brake entrou em contato comigo, enquanto ele trabalhava nisso há muito tempo, ele disse que meu vídeo era a peça que faltava para a teoria dele, que ele estava procurando o que seriam estilhaços do plástico ABS usado no microfone Rode. Então, isso é feito de um tipo de plástico duro e teria se despedaçado em 1 milhão de pedaços. E, de fato, sem que eu soubesse, quando recebi essas fotos, eu só pensei na minha cabeça sobre o carro. Na minha mente, eu pensei, parece vidro. O que é isso? Tipo, os óculos de sol de alguém? O que é isso? Eu não reconheci. Eu não percebi que ele tinha toda essa teoria. E o que é estranho, e precisa ser lembrado, é a velocidade com que os federais se livraram do carro. Eles mandaram rebocar, limpar, rebocar de novo e revender ou colocar para revenda. Isso é inimaginável? Inimaginável. Que qualquer força policial bem intencionada faria isso, a menos que estivesse tentando se livrar de provas. Não faz sentido, isso deveria ser uma das maiores peças de evidência, já que isso faz parte desta audiência judicial. Mas ao invés disso, eles isolaram, pegaram tudo o que precisavam no hospital, de acordo com Frank Turek, e então disseram, tudo bem, se livrem desse carro, não deixem que ele veja a luz do dia. E eu tive muita sorte de conseguir essas fotos que revelam que certamente há cacos de alguma coisa no chão. Certo. E estamos mostrando essas fotos para vocês aqui. Podemos continuar. Preciso enviar essas fotos para o John Bray. Na verdade, essa parte. Vamos só ficar aqui por um segundo, só olhando. E isso é no banco de trás. Então, o Charlie é colocado lá dentro. Não estamos falando do banco do motorista. Estamos falando do meio, acho que você pode dizer das poltronas do meio, atrás do banco do motorista. Logo atrás do banco do motorista foi onde o corpo do Charlie foi colocado. Certo. Naquela poltrona do meio. Então, se você imaginar, eles estão puxando o corpo dele desse jeito e vai ter algo dentro. Se houve algo que explodiu, se essa teoria for verdadeira, vai ter um monte de vidro que eles vão tentar manter sobre ele até conseguirem colocá-lo dentro do carro. E enquanto estiverem no carro, eles vão tirar esse vidro dele. Seja porque estão tentando ajudá-lo, esse vidro vai cair, isso não vai ficar contido. Certo. E então você está vendo isso logo atrás daquela poltrona do meio na segunda fileira. Esta é uma foto da terceira fileira, então isso é atrás da segunda fileira. E você também vai ver isso no assento onde o corpo do Charlie ele estava. Certo. Isto é, estas são as 2 poltronas do meio da frente. E você pode ver que até mesmo temos isso nas frestas da própria poltrona. Isso é muito convincente. Novamente, poderia ser outra coisa. Poderia ser fazendo o papel de advogado do diabo. Talvez. Todos eles estavam usando óculos escuros. Será que um deles tirou os óculos escuros e acidentalmente pisou neles? Bem, então eu esperaria ver algumas armações. O que você fez com o sem armação mesmo? Mas vamos estar abertos a tudo. É uma investigação que é muito convincente.
Não houve respostas. Na verdade, a Turning Point nem parecia preocupada com nada disso. Eles não estão preocupados com o fato. Onde está o carro? Nada. Eles simplesmente estão de boa com tudo. Eles confiam tanto na ciência que chega a ser inquietante. Enfim, isso é aqui que estamos nisso. Acho que, no geral, o motivo de eu achar isso tão convincente é porque tem um código muito Israel nisso. Todo esse assassinato teve um código de Israel desde o início. Ninguém estava olhando para Israel. E o Bibi Netanyahu aparece e diz que eles não fizeram isso. Depois teve aquela mentira estranha sobre a cúpula de Hampton. Eles entraram em pânico. Mentira à toa, podiam ter dito que o Charlie mudou de ideia. Realmente, a gente se arrepende. Todos nós estávamos meio em conflito sobre isso e dissemos algumas coisas das quais me arrependo. Quero dizer, eles mentiram descaradamente até eu mostrar as provas. Qual foi a resposta do Turning Point? Ficar com raiva e sugerir que veio da Joe Kent. Que a Joe Kent me enviou as mensagens e eu as publiquei. Por que alguém ficaria bravo com a verdade vindo à tona? Ponto final. Por que você estava ouvindo isso no meu programa e não da esposa dele? Ela ri de emojis, volta ao trabalho e diz: Charlie está no escritório, no paraíso, só dançando. Trabalho, trabalho, trabalho. Se você quer se sentir próximo do Charlie, venha trabalhar. Volte e assista aquela chamada no Zoom. Fica mais perturbador quanto mais você ouve. Não, o Charlie está aqui no escritório. Ela diz que ele está dançando no céu com a ideia de você estar trabalhando. Se você está em casa chorando por ele, não é lá que ele está. Traga sua bunda para o escritório e ele estará com todos nós. Trabalho, trabalho, trabalho. Turning Point 2.0. Sem interesse. Se eu tivesse isso à minha disposição, com todos esses departamentos funcionando, e eu fosse o novo líder, nós iríamos trabalhar sem parar no meu caso de assassinato do Charlie Kirk até resolvermos. Até eu ter o nome de cada pessoa que estava na plateia, cada pessoa, o endereço de casa, o que fazem da vida, quem são seus pais, quem eram os avós. Quero saber o que os avós pensavam. Se é isso, se eu sou a esposa e assisto aquilo e há tantos furos assim. Ela. Barry Weiss. Você acredita nisso? Sim. Você acredita que Tyler Robinson realmente estava sozinho? Sim, acredito. Foi isso que ela disse. Eu acredito. Por quê, Erika? Quando perguntei a ela por quê, foi isso. Vou ligar para o meu advogado, foi o que ela disse. E quando o advogado dela atendeu, eu perguntei, você tem mais provas do que o público tem? Eu presumi que sim. Ele disse que não. Por que ela é tão apaixonada? Por que ela não demitiu ninguém? Por que você não demitiu o Terrell só por ter se gravado? E quanto a isso, bom motivo para gostar. Você tá demitido por ser um canalha. Não quero mais ver o seu rosto. Eu demitiria todos, pois não quero mais ver seus rostos. Andrew Colt teria que ir embora. Blake, não quero ver. Não quero ver. Saia da minha frente. Nenhum de vocês ligou para o 911. Nenhum de vocês. Eu esperava uma ligação de todos vocês. Cada um de vocês deveria ter ligado. É aí que a redundância deveria ter sido construída. Não no microfone. Mas sim, todo mundo ligando para o 911 ou tentando entrar em contato com o 911. Isso. Não foi isso que aconteceu. Como eu disse, essa teoria agora é uma que deve ser completamente analisada. Por outro lado, aliás, qual é a nossa prova de que Tyler Robinson cometeu esse crime? Prova física? Nós não temos nada. Quer dizer, temos uma arma que eles nem sequer conseguiram provar que foi disparada naquele dia. Sabemos que Tyler Robinson era dono dessa arma, assim como minha família também possui armas. Nós sabemos que a arma tem as impressões digitais dele porque a arma é dele. Mas eles, convenientemente, continuam não querendo lembrar você de que há outras 5 impressões digitais na arma. Eles não querem nos explicar por que os cães farejadores de bombas simplesmente não conseguiram localizar isso em um campo, porque a tecnologia do faro deles estava quebrada naquele dia. Eles não querem nos explicar por que a polícia não realizou um teste básico de resíduos de disparo, um teste de resíduos de tiro, para ver se ele disparou uma arma. Onde está a prova física? Bem, temos uma suposta confissão por mensagem de texto. Esse garoto era um gênio, mas assim que terminou e foi comprar um bife lá em Panguitch, ele pensou, deixa eu escrever toda essa narrativa aqui e depois dizer, certifique-se de apagar isso depois. Mas ele também escreveu um bilhete, por quê? E colocou embaixo do teclado dele também. Eu não sei, por que você não enviou se ele já ia mandar mensagens de texto?
Por que você não manda uma mensagem dizendo, olha embaixo do seu teclado? Por quê? Se você já vai mandar tudo por mensagem, então manda tudo por mensagem o dia inteiro. Não faz sentido voltar atrás. Também temos uma suposta confissão no Discord, uma confissão no Discord que muda de versão. Temos algumas fotos granuladas de uma escada totalmente impossíveis de identificar. Eu nem consigo afirmar com confiança que tem um cara branco subindo aqueles degraus porque ele é hispânico. Eu não saberia te dizer. Não temos nada, absolutamente nada de concreto que ligue Tyler Robinson a esse crime. Só temos muitas lágrimas de sionistas e insistência, e temos a esposa da vítima insistindo que isso já basta. Caso encerrado. Eles pegaram o cara deles, e quem não acredita em uma viúva enlutada? Tem gente nos lembrando que somos demoníacos por questionar por que eles asfaltariam tão rapidamente uma cena de crime. Quero dizer, objetivamente falando, as ações da equipe do Turning Point USA me parecem infinitamente mais suspeitas do que as de Tyler Robinson. Só estou colocando isso aqui. O jeito que eles estão se comportando, as pessoas que estão atacando, a raiva, a frustração, o estresse estampado nos rostos deles, isso só te domina quando você tem um segredo. Porque deixa eu te contar, no memorial, eles estavam brilhando. Eles estavam brilhando de um jeito diferente no memorial, não é? Todos eles. Quero dizer, a Alex estava. Alex Clark estava usando um chapéu como se fosse assistir a um jogo de polo. Todos pareciam mais saudáveis, renovados, revigorados. Eu te falei. Eles foram ao restaurante favorito do Charlie depois e estavam rindo, tendo a melhor noite de todas. Agora eles parecem diferentes. Agora as pessoas estão fazendo muitas perguntas e de repente eles parecem um pouco estressados. Mentiras fazem isso também. Mentiras corrompem. Terrell tirando as câmeras depois de se gravar. Nada, Erika, nada que promova isso. Você quer esse cara por perto de você, de modo geral? Você sequer quer ser amiga dele? Esquece contratar ele, não é? Tipo, eu simplesmente não gostaria de ver a cara dele depois disso. Tipo, por que você se gravou? Por que você não ajudou meu marido? Mike indo embora. Não correndo, mas andando. Aparentemente, ele não achou que haveria mais tiros e ligou para a esposa. Apesar de, no início, termos sido enganados e repetidamente informados de que ele tinha ligado para a Erika. Lembre-se, disseram que o Charlie o treinou. Se algo acontecer, você liga imediatamente para a Erika, e foi isso que ele foi fazer. Mas isso era mentira. Ele ligou para a esposa em vez do 190. Blake Neff não ligou para a polícia. Ele ligou para a mãe dele, e nenhum dos dois, mesmo depois de desligar com a esposa e com a mãe, ligou para o 190. Eles simplesmente presumiram que a segurança tinha resolvido ou algo assim, mas talvez só para relatar um atirador ativo. Mesmo que você achasse que a segurança cuidou do Charlie, você não avisaria sobre um atirador ativo? Não, está tudo bem com todo mundo. Todo mundo estava simplesmente bem. Eu não sei. Eles tinham uma confiança ali que eu não consigo explicar. É inexplicável. Aí tem o Frank Tarek. Preciso te contar, enquanto eu estava na Rússia, houve uma brecha na narrativa dele. Agora, para ser justo, acho que ele foi o melhor em apresentar um álibi e manter a história. O que ele estava fazendo, a história dele, por mais absurda que pareça, era que ele estava no telefone fazendo uma chamada de vídeo com o filho de 35 anos. É por isso que ele está segurando o telefone quando o tiro é disparado. Porque por algum motivo, em plena luz do dia, numa tarde de quarta-feira em setembro, um homem adulto de 35 anos, militar, disse: "Ah, papai, você pode fazer uma chamada de vídeo comigo para que eu possa assistir o Charlie Kirk responder perguntas de universitários? Como se ele nunca tivesse feito isso antes. Não está espalhado pela internet, mas isso parece um evento realmente especial. Por favor, faz uma chamada de vídeo comigo. Posso tentar sair no meu horário de almoço para assistir isso. Eu gostaria de vivenciar isso pelo celular. Ouvir pessoas gritando no meio do meu expediente. Como eu disse, por mais idiota que pareça, pelo menos ele se manteve fiel a isso. Ele então contou para as pessoas quando o tiro aconteceu, e eles correram para o carro. O filho dele, a família dele, ficaram em chamada de vídeo o tempo todo, durante todo o tempo no hospital. E ele não percebeu que tinha deixado eles na chamada de vídeo até sair do hospital e chegar ao hotel, muito tempo depois que Charlie já tinha falecido. Foi aí que ele percebeu, meu Deus, essa ligação ainda está acontecendo. Bem, o pastor Jack Hibbs acabou meio que atrapalhando essa narrativa recentemente quando se sentou com Frank Turek e estava relembrando os acontecimentos daquele dia. E eu quero que você repare em como o Frank está visivelmente desconfortável. O rosto dele está claramente insatisfeito. Ouça só. Estou tentando lembrar a sequência das coisas. Ou eu recebi a primeira ligação de você ou do Mike. Foi um ou foi outro. Foi muito, muito próximo. Acho que você foi o primeiro.
Isso foi depois que chegamos ao hospital, Ok, então eu recebi a primeira ligação do Mike. porque eu estava na sala de emergência depois que levamos o Charlie para lá. Liguei para você. Lembro do que você disse. Ops. Como você fez isso, Frank? Porque aqui está você dizendo para a Meghan Kelly que seu telefone estava no FaceTime o tempo todo com seus filhos. Ouça só. Eu sei que você estava com o telefone ligado e seu filho estava ouvindo tudo isso também. Então, quero dizer, ele deve ter ficado traumatizado só de ouvir tudo aquilo. Sim, era meu filho e minha nora. Quer dizer, ele tem 35 anos e eu estava no FaceTime com eles porque eles amam o Charlie e eu só queria... Primeiro eu estava no FaceTime com minha esposa e depois disse, deixa eu ligar para o Spencer. E então comecei a fazer FaceTime com ele durante o evento. Durante o evento? Sim, tanto durante o evento quanto... E então quando o tiro foi disparado, eu simplesmente, como disse, comecei a ir em direção ao carro e só coloquei o telefone no bolso de trás. Eu nem desliguei. Eu só, sabe, por instinto. E quando cheguei ao hotel, tirei o telefone do bolso, eles ainda estavam lá. Então eles ouviram tudo. Talvez haja uma maneira disso fazer sentido. Eu não sei. Estou me esforçando muito. Acho que poderíamos ver as imagens do hospital, mas os federais pegaram isso por algum motivo estranho e o Kash Patel chegou ao local. Ele instruiu os federais a pegarem essas imagens. Quero dizer, tudo o que eles fizeram foi tão estranho, do começo ao fim. Como eu disse, há muito mais comportamentos suspeitos vindos das pessoas ao redor de Charlie Kirk e de sua vida do que em relação a Tyler Robinson. Eu adoraria acreditar que Tyler Robinson fez isso. Eu só queria uma prova que fosse convincente. Uma prova além de uma confissão que nem é tão convincente assim. Porque nem mesmo uma pessoa que carrega 1 grama de potencial escreveria tudo aquilo em uma mensagem de texto. Muito menos um indivíduo que supostamente tem um QI incrivelmente alto e se formou no ensino médio com média acima de 4.0. Simplesmente não faz sentido. Não é uma história convincente. Nada do que eles disseram ou fizeram foi convincente. O que eu vou dizer é que, para aqueles de vocês que entendem de explosivos, vocês deveriam dedicar um tempo e começar a fazer vídeos. E nós deveríamos começar a analisar mais a fundo a teoria de que o pager do Charlie Kirk, ou melhor, o microfone Rode, pode ter estado inoperante e pode ter sido simplesmente uma arma, porque a Turning Point contou a história de que eles estavam transmitindo aquele evento ao vivo. Onde isso foi encontrado? Tô perguntando sinceramente. Não lembro de ver essa live em lugar algum. O Terrell me disse ao telefone, ao perguntar sobre algo estranho, que faziam algo novo transmitindo ao vivo para o escritório. Eu perguntei para pessoas da Turning Point USA. Vocês se lembram de ter visto essa transmissão ao vivo? Até agora, ninguém confirmou ter assistido a essa transmissão ao vivo no escritório. Por que precisam de live lá? Não sei. Ele disse que estavam editando rápido. Ok, mas onde está? Onde está a transmissão ao vivo desse evento? É plausível que, até sabermos mais detalhes, certamente é plausível que aquele segundo microfone fosse apenas um dispositivo totalmente manipulado. E vou deixar por isso mesmo. Voltamos já depois do intervalo. Certo, pessoal? Sabe o que é engraçado? Muitas das mesmas pessoas que dão lição de moral nos conservadores sobre honestidade e patriotismo estão ficando ricas ao mandar suas audiências para empresas de ouro que cobram margens enormes há anos. E vou ser honesto com vocês, isso também foi revelador para mim. Sempre acreditei no ouro. Ainda acredito, mas quanto mais aprendo sobre a indústria de metais preciosos, mais percebo que nem todas as empresas de ouro operam da mesma forma. Meu amigo Tucker Carlson começou a investigar o setor e o que ele descobriu chocou nós dois. Taxas ocultas, moedas colecionáveis caras, ofertas de edição limitada são criadas para fazer as pessoas pagarem muito mais do que o valor real do ouro. Foi então que percebi algo importante. No mercado de ouro, não basta crer no produto. De quem você compra faz toda a diferença. Por isso me associei a Battalion Metals, em quem confio plenamente. Tucker fundou a empresa por falta de opções confiáveis. A Battalion nasceu de uma ideia simples. Americanos merecem comprar ouro honestamente por um preço justo. Na Battalion, o preço real de mercado do ouro é exibido bem no topo do site, para que você possa ver exatamente quanto o ouro vale antes de comprá-lo. Quando você liga, a equipe deles não vai te pressionar para comprar nem tentar empurrar vendas adicionais. E é assim que deveria ser mesmo. Acesse battalionmetals.com, Candice, para explorar a coleção deles de ouro e prata a preços justos.
E não se esqueça de usar o código Candace no checkout para que eles saibam que fui eu quem te indicou. É battalionmetals.com/Candace. Também quero lembrar vocês sobre o Balance of Nature, porque você sabe aqueles dias em que simplesmente não está se sentindo bem. Como mãe, já tive muitos desses dias. Com a rotina corrida, comer bem todo dia é difícil. Por isso, foquei no que faltava na minha dieta. O Balance of Nature simplifica tudo. Usam alimentos integrais, frutas e vegetais liofilizados a frio para preservar os nutrientes. Tudo vira pó para uma rotina prática, sem aditivos ou enchimentos. E aqui está o que eu mais amo. Aquelas cores, cheiros e sabores naturais que estão nas frutas e vegetais porque vêm dos fitonutrientes, exatamente do que nossos corpos mais precisam. Então, se você tem curiosidade, um ótimo lugar para começar é o sistema de saúde completo deles. Contém frutas, vegetais, fibras e especiarias, num total de 47 itens integrais. Então, seja novato ou já conheça, acesse balanceofnature.com e ganhe 10% de desconto em frutas e vegetais com o código Candice. Acesse balanceofnature.com, cupom Candice no checkout, e também tem a Paleo Valley, eu adoro. Um lanche que você sempre vai encontrar na minha bolsa são os beef sticks da Paleo Valley. Na correria do dia a dia ou entre as refeições, esses são os meus preferidos. Eles unem saúde e sabor perfeitamente. A Paleo Valley usa carne bovina de gado alimentado a pasto, de fazendas familiares americanas. Sinceramente, continuo comprando pelo sabor incrível. O original é clássico, o de jalapeno é o meu favorito. Ele tem a quantidade certa de picância e o teriyaki tem o nível certo de doçura. Eles são salgados, satisfatórios e realmente têm gosto de comida de verdade. Eu sempre deixo alguns na minha bolsa, no carro e até na bagagem de mão, porque alguém da minha família está sempre beliscando e com fome. Eles são daqueles lanches que todo mundo pega. Então, se você está procurando um lanche proteico limpo, prático e que tem um sabor tão bom quanto parece, experimente os Beef Sticks da Paleo Valley. Depois que você experimentar, provavelmente também vai começar a guardar um estoque na sua bolsa. Neste momento, você pode obter 20% de desconto no seu primeiro pedido em paleovalley.com e pode usar o código Candice no checkout. Mais uma vez, é paleovalley.com com o código promocional Candace no checkout. Eu quero dizer o seguinte, eu sei que um dos componentes da teoria explosiva é claro, de onde ele conseguiu um dispositivo preparado. Quem montou isso? Isso exigiria, em teoria, o envolvimento do exército. Venho dizendo isso desde o início, mesmo sem explorar essa teoria, que isso me parecia uma operação militar. As pessoas, até mesmo pelas camisetas que estavam usando, é assim que se identificam umas às outras. Mas quero dizer que vou investigar a explosão que aconteceu no condado de Hickman, aqui no Tennessee. Eu sei que esse é um dos componentes disso. As pessoas acreditam que foi lá que o dispositivo foi montado e eu só preciso de um tempo para aprofundar isso. Vocês sabem que eu gosto de estar muito bem pesquisado quando apresento as coisas para vocês. Gosto de examinar todas as pistas possíveis e talvez conseguir desmenti-las. E às vezes, na verdade, muitas vezes, nós desmentimos várias teorias que estavam na internet e que não se confirmaram. E eu quero pedir que, se você souber de algo sobre aquela explosão que aconteceu no condado de Hickman, por favor, envie um e-mail para tipsandaceyowens.com. Não suas teorias, mas se você realmente souber de algo. No dia 10 de outubro, houve uma explosão na Accurate Energetic Systems, que fabrica explosivos militares e de demolição. Isso fica a cerca de 100 quilômetros a oeste de Nashville. E, como eu disse, matou 16 funcionários. A explosão foi intensa. Agora pode ser que algo tenha dado errado. É uma fábrica de explosivos, ou pode ser uma forma de esconder evidências. Essas são as nossas duas teorias. Nós não sabemos, mas por favor, envie-nos qualquer coisa que você saiba. Nós, é claro, protegeremos sua identidade. Mais dicas em candaceowens.com. Ok? Passando para o caso do acidente do FBI. Então vamos apenas revisar a lei, certo? Lei de liberdade de informação. O que isso significa é que se eu solicitar informações sobre o meu governo, que acaba de tirar trilhões de nós todos os anos, sendo eu um cidadão pagador de impostos, eles têm que responder ao meu pedido dentro do prazo legal de 20 dias. 20 dias. Ok, 20 dias úteis. Na verdade, devo dizer que isso exclui os fins de semana. Exclui os fins de semana e exclui feriados públicos. Mas esse é o prazo de resposta deles depois que você faz um pedido FOIA. Descobrimos, quando fizemos esses pedidos, que existe uma exceção, no entanto, em que eles podem voltar para você e dizer: bem, seu pedido é muito complexo. Precisamos de mais de 20 dias. Agora, isso é como se você dissesse: eu quero todos os documentos de 1963 em diante sobre o JFK, isso vai levar um tempo.
Você pode imaginar que é por isso que eles criaram essa cláusula de ok, mas precisa ser razoável, certo? Eu percebi que estamos pedindo coisas muito específicas através dos nossos pedidos FOIA, e eles fingem que estamos pedindo anos de informações. Por exemplo, eu contei a verdade sobre o e-mail que foi enviado sobre a Operação Erika Kirk, depois do jantar de correspondentes da Casa Branca, certo? Eu contei a verdade para você, esse é um e-mail verdadeiro que foi enviado, e eles queriam impulsionar artificialmente o vídeo dela. Eles se referiram a ela como um ativo emocional. E isso foi feito em cerca de 1 hora após o tiroteio, quando essa não deveria ser a preocupação do Departamento de Guerra. E o que eles responderam? Nós pedimos apenas por quaisquer e-mails que incluíssem o nome da Erika Kirk. Bem, isso deveria ser bem limitado, porque quantos e-mails vocês estão escrevendo sobre a Erika Kirk no dia e nos dias imediatamente seguintes ao tiroteio na correspondência da Casa Branca? Esse pedido seria muito estranho. E eu estou pedindo apenas dentro de um departamento. E eles respondem dizendo, isso é muito trabalhoso, você vai ter que ser mais específico do que isso. Nós não vamos responder para você em 20 dias. Então, esse é um artifício que eles estão usando, na minha opinião, e que é abusivo. É absolutamente abusivo. Fomos muito específicos, como mostramos para vocês no programa de ontem, quando pedimos de forma semelhante a agenda de viagens do Kash Patel. Queríamos o calendário dele dos 3 dias anteriores ao assassinato de Charlie Kirk. Isso é só para descartar quem estava nos aviões de quem, certo? Não é isso. Nós não achamos que Kash Patel matou Charlie Kirk. Eu não acho que Kash Patel armou um explosivo ou atirou de um telhado. Estamos apenas fazendo um bom e velho jornalismo. Então, quando eles voltaram para nós e disseram, o pedido é, muito trabalhoso. De novo, escrevemos isso no Twitter. Escrevemos algo como, eles negaram nosso pedido de 20 dias porque seria muito trabalhoso. Precisamos voltar com mais detalhes. Veja o que eu tuitei para que entenda. Via FOIA, solicitamos formalmente o itinerário de viagem de Kash Patel nos 3 dias antes do assassinato de Charlie Kirk. E acabamos de receber uma resposta dizendo que o ônus do pedido é grande demais. Como isso é remotamente legal? O ônus do pedido é grande demais. Isso é literalmente eu resumindo o que eles nos responderam, que é que precisa ser mais específico. Nós não conseguimos, nós não podemos ser os... É muito trabalhoso. É demais. Aparentemente, o FBI se desfez por causa disso. Eles responderam, prezada Candace, por favor, mostre-nos no documento enviado a você reconhecendo seu pedido FOIA, onde dissemos, abre aspas, o ônus do pedido é grande demais, fecha aspas. Seu programa, assim como a mídia de notícias falsas, será exposto quando você mentir. Esperamos que isso ajude. Sim, o que isso ajuda é a entendermos ainda mais como as pessoas que trabalham no FBI são incompetentes, pois não entendem isso. Você não precisa colocar algo entre aspas para resumir. Eu não escrevi tudo no X, que deveria ter caracteres limitados, deveria ser conciso. A carta inteira, porque mostramos ela no nosso programa. Nós resumimos, sintetizamos com precisão ao dizer que vocês responderam dizendo que, devido às circunstâncias incomuns, não conseguiriam tomar uma decisão dentro dos 20 dias. Certo? Vocês estão negando meu direito aos 20 dias porque nos enquadramos nessa circunstância incomum que vocês estão citando como sendo o fato de o pedido ser muito oneroso, que levaria tempo. Vocês teriam que ou coordenar entre vários departamentos e falar com outras pessoas, e talvez obter permissão. Nós falamos a verdade. Mas quem está administrando sua conta não compreende o que é um resumo em um tweet. Nós não acusamos vocês de dizerem que nunca vão nos entregar. Nós dissemos que o pedido era muito oneroso. Certo! De qualquer forma, então, expliquei isso para eles, para o estagiário que administra essa conta no X. Você vai notar que não colocamos sua resposta entre aspas. Isso se chama parafrasear. Quando vocês nos responderam sugerindo que nós, abre aspas, reduzíssemos o escopo do nosso pedido, ao mesmo tempo em que se referiam ao nosso pedido de um simples itinerário de 3 dias como algo substancial, foi exatamente isso que fizeram. Nós parafraseamos isso de forma apropriada para nossos seguidores no X, dizendo que o pedido era muito oneroso, porque é isso que significa. Depois publicamos sua resposta completa, assim como nosso pedido completo, no nosso programa, para que o público pudesse ler por si mesmo. Que bom que respondem rápido para difamar quem não esquece a morte de Charlie Kirk. Usem essa agilidade para dar à defesa de Tyler Robinson os documentos que vocês têm desde setembro, graças ao chefe Ad Vance. Eles realmente gostam. Eles mandaram uns 5 tweets pra gente ontem. E então, eles disseram que quando você diz ao seu público que foi, entre aspas, negado, isso seria uma mentira para clickbait. Isso é o Departamento Federal de Investigação, pessoal. Isso não é a Laura Loomer, certo? Isso é,
Eles se referem a postarmos um link para o programa com apenas os tópicos principais. Nosso pedido FOIA sobre o itinerário de Kash Patel foi negado. Erika Kirk chora. Uma morte misteriosa em 2022 e é surpreendente. Link para Butler, só para ser bem rápido. E aqui está o link para você ouvir mais detalhes. Eles disseram que isso é clickbait. E aparentemente isso é uma preocupação do FBI, porque eles não gostam da palavra negado, mesmo que nós estamos. Nossos 20 dias estão sendo negados. Vocês estão negando isso alegando circunstâncias incomuns. Isso está previsto na lei. 20 dias é o prazo em que você deveria me responder e vocês estão negando isso. E nós mostramos o contexto completo corretamente no link que não está exibido aqui do episódio completo. Então, o que temos aqui? Um palhaço como eu disse, é um carro cheio de palhaços. Isso é tão constrangedor. Acho que eles acharam que isso ia dar certo pra eles. Obviamente, eles foram destruídos. Tipo, vocês não têm nada melhor pra fazer e eu só quero também destacar a audácia do Departamento de Justiça me acusando de clickbait. Este é o Departamento de Justiça. São eles fazendo clickbait. Ao que eu então respondi pra eles. Isso aqui é um mundo de palhaços. Vocês lembram disso? O Departamento de Justiça com as pastas do lado de fora, as fotos que tiraram de todo mundo segurando as pastas do Epstein. Eu não sei se vocês têm o meu tweet, pessoal, aquele que eu respondi pra eles. Eu fiquei tipo, a audácia de vocês acusarem alguém de clickbait depois disso. Esse momento em que vocês tinham influenciadores segurando pastas praticamente vazias. Por que vocês não se concentram em preencher essas pastas? Por que vocês não se concentram em derrubar a turma do Epstein? A gente não precisa de um departamento preocupado se algo pode ser interpretado como clickbait no X. Então, eu simplesmente não consigo expressar o suficiente o quão constrangedor tem sido esse Departamento de Justiça do começo ao fim. Quem quer que esteja administrando essa conta. Eu não sei se podemos FYI isso, mas eu gostaria de descobrir quem está administrando essa conta, porque é inacreditavelmente infantil ficar indo e voltando sobre o que eu fiz corretamente ao seguir uma solicitação de FYI. E é muito simples enviar para alguém um itinerário de viagem de 3 dias. Vamos reduzir o escopo, já que o ônus parece ser grande demais, e pedir algo bem específico. Acho que não sei como ser mais específico do que o cronograma de viagem dele, mas é isso que vamos ter que fazer. E vamos fazer isso porque, como eu disse, não vamos deixar as coisas de lado. Estamos puxando todos os fios e estamos acompanhando tudo. Por fim, sei que estamos com o tempo apertado aqui, mas quero dar a vocês Recebemos tantos e-mails sobre o indivíduo ainda protegendo sua identidade com quem viajamos para a Rússia, que serviu em nosso exército por 12 anos, inclusive na equipe SEAL 1, e que estava implorando por uma consulta no VA, e era rotineiramente recusado e teve uma convulsão quando pousamos na Rússia, apenas um dia depois. Foi a coisa mais assustadora que já vivi com qualquer pessoa que trabalha conosco. De verdade. Achamos que ele fosse morrer. E então se tornou uma das coisas mais bonitas ver como a Rússia se mobilizou para cuidar dele. Não tínhamos nenhuma conexão especial, apesar da narrativa que estava sendo divulgada por aí. E o hospital o tratou com tanta gentileza, levando-o imediatamente para a cirurgia, fazendo tantos exames quanto possível e entendendo que isso aconteceu por causa do que ele submeteu seu corpo durante o serviço militar debaixo d'água, sabendo que o BA simplesmente continuava negando ajuda a ele. A esposa dele me enviou todas as provas disso. Ele tentou marcar uma consulta em maio e pensar que isso aconteceu, e eles continuavam dizendo para ele, não, isso é coisa da sua cabeça. Ele toma um pouco de Xanax, o que é incrivelmente frustrante. Eu quero mostrar para vocês algumas atualizações. Pela primeira vez, ele conseguiu sair do quarto para pegar, um café. Essa foto me deixa tão feliz. Esses são, na verdade, militares russos que agora se tornaram amigos. Porque eu contei que tínhamos uma família católica que estava nos hospedando e que mudou toda a família. Eu disse Iowa. Meu marido me corrigiu. Na verdade, era do Missouri. Kansas City, Missouri. Eles se mudaram e eles têm 8 filhos. E eles? Esses são eles. Eles foram visitá-lo e então deram a ele um tratamento especial no hospital porque ele era militar. E havia essa camaradagem. Volte para outra foto dos militares, entendendo, o que os militares fazem com seus corpos e o que eles passam. E eu só queria que vocês soubessem que foi algo tão bonito nessa irmandade. Obviamente, também estou protegendo a identidade deles, mas, eles falam muito pouco inglês e agora todo mundo, a esposa dele me conta, é como se fosse família e eles são só de ter o médico militar indo pessoalmente vê-lo. Isso realmente faz uma diferença enorme em termos de perceber que muito do que nos dizem sobre este é seu inimigo, este é seu amigo,
É como se tudo isso simplesmente se desfizesse. A esposa dele me contou. Essa é a vovozinha que manda bilhetes carinhosos para ele todas as manhãs no hospital. E isso eu também quero mostrar para vocês. Essa era a família com aquela que tem 8 filhos e que estava nos hospedando. Então, obviamente, desfocamos os rostos das crianças. Mas aquele é o Joe. Eu já mostrei ele no meu Instagram. E eles estão cuidando muito bem dele. E a esposa dele é simplesmente adorável. Quero também mostrar para vocês um vídeo dele começando a terapia, porque o lado esquerdo do corpo dele estava paralisado, ou o lado direito estava paralisado, e ele estava tentando ativar tudo. Aqui está um pouco do progresso disso. Se tivermos esse vídeo, eu sei que não está na melhor qualidade. Essa é a esposa dele. Ela é a melhor. É simplesmente incrível só de ver isso. E ele está na fisioterapia. Ainda há problemas. Eles encontraram. Acredito que encontraram mais alguns coágulos, mas eu realmente quero dizer isso. A esposa dele me contou isso, e é incrível, porque antes disso eu não sabia. E também quero dizer que ele é muito jovem. Ele tem, 42 anos. Isso você não está, eu acho, na sua cabeça imaginando. Ah, deve ser uma pessoa bem... Não, ele tem, 42 anos. E a esposa dele me contou que depois que removeram aquele coágulo do cérebro dele, todos os outros problemas que ele estava tendo desapareceram. Então ele, sem que eu soubesse, estava usando um aparelho auditivo. E agora ele não precisa mais usar o aparelho auditivo. Ele estava tendo dores de cabeça. Agora ele não está mais tendo dores de cabeça. Ele estava cuspindo sangue de manhã. E eu não consigo imaginar ir ao VA com todos esses sintomas e eles te manipularem dizendo que você tem PTSD. Isso é loucura pra mim. Eu não consigo acreditar nisso. Nossos homens dão seus corpos e suas vidas, e é isso que dizem para eles. E você está implorando por uma consulta e dizendo, não, tem algo errado. Todos esses sintomas desapareceram porque eles trataram o enorme coágulo que estava no cérebro dele. Então isso não é nada menos do que um milagre. E eu simplesmente não consigo expressar o quanto eu estou, basicamente agora sou uma fã da Rússia. Então, a gente está assim, temos minha babushka ali. Ou na verdade, alguém me disse que aquilo é uma matrioshka, certo? A boneca. Eu amo o que a Rússia fez. E talvez isso seja... É isso que vai acontecer com a gente? Nossos homens precisam viajar para a Rússia para conseguir uma consulta? As taxas de suicídio. A esposa dele me enviou um artigo que eu ainda não tive tempo de ler sobre as taxas de suicídio de focas e como muitas delas estão tendo problemas cerebrais. E sabemos que eles não estão marcando essas consultas porque se não abordarem o problema, então ele não existe. Eles não precisam admitir que acontece. Eles não precisam... Isso quase me lembra do filme sobre as tomografias de CTE e as pessoas que estavam na NFL. E você tem algo que pode ser tratado, no entanto, como coágulos que podem ser tratados, e esses coágulos podem ser removidos. E em vez disso, você está dizendo para eles, aqui está um pouco de Xanax. Vá para casa, você tem PTSD. É um pecado absoluto. Eles estão dando a eles remédios que, aliás, são ilegais na Rússia. Eles nem são legais. Eles nem sequer... Na Rússia é exatamente o oposto, onde dizem, você não tem problemas no cérebro. Então, nós temos... A menos que possamos tratar um componente físico, você vai para casa. E acontece que essa estratégia está funcionando nesse sentido. Então, eu só queria te dar uma atualização, porque tem sido muito animador para mim ver os vídeos e ver o progresso que ele está fazendo. Também temos que mostrar a foto da mulher que está trabalhando com ele, que não é a esposa dele, na fisioterapia, porque a esposa dele me disse que essa mulher é super rigorosa. E ela disse que essa mulher ela deve ter treinado as ginastas russas ou algo assim, porque ela é muito rigorosa. Mas eles encontraram amor entre eles de qualquer forma. Você não consegue imaginar que ela é uma sargento russa ou algo assim, e que eles ensinaram para ele a palavra swag, porque, obviamente, o inglês é limitado lá na Rússia. Eu estou tão feliz? Eu simplesmente não consigo explicar para vocês como eu estou. Eu também estou motivada a fazer algo sobre o VA, e agora sinto que a única coisa que posso fazer é dar visibilidade a isso. E eu sei que é só o que as nossas tropas estão passando é simplesmente dar 12 anos da sua vida, entregar seu corpo, passar por tudo isso, ser manipulado psicologicamente e, ao mesmo tempo, como eu disse, ver como eles continuam nos colocando em mais guerras. Eles não se importam. Eles literalmente não se importam. E no final das contas, eles não se importam. Eles não se importam com o que acontece com você. E não estou dizendo que isso significa que são as pessoas específicas da VVA. Tenho certeza de que há muitas pessoas trabalhando lá, médicos e enfermeiros que realmente se importam. Que se importam,
mas não tem permissão para honrar esses compromissos porque há uma podridão nesse sistema e nós já sabemos disso há muito tempo e isso é completamente inaceitável. Vladimir Putin não deveria ser a pessoa responsável por cuidar das tropas americanas. Mas obrigado a todos na Rússia. Mal posso esperar para voltar a ver todos vocês. Da próxima vez, vou aprender algumas palavras em russo e também vou aprender como se diz swag em russo. Enfim, voltamos já depois do intervalo. Certo, pessoal, vocês estão devendo impostos atrasados, vocês têm talvez anos de declarações não entregues, declara todo ano e não se antecipa porque o saldo só aumenta? Muitos se surpreendem ao se aposentar porque, ao sacar de um 401k ou IRA, recebem uma cobrança de imposto inesperada. As multas e os juros do IRS continuam aumentando a cada mês. Sem um plano agora, você pode dever mais na próxima temporada de impostos. Antes de novas cartas, penhoras ou contas congeladas pelo IRS, ligue para a Tax Network USA. Ajudam contribuintes há mais de 15 anos resolvendo impostos atrasados e problemas sérios. Devendo 10 mil ou 10 milhões, a equipe já resolveu mais de 1 bilhão em dívidas fiscais. Eles oferecem consulta gratuita com o IRS para ver sua dívida e opções para resolvê-la. Ligue 86066861 ou acesse tenusa.com Candace. Repetindo, tenusa.com Candace. Lembre-se da American Financing, pois na economia incerta de hoje, eles ajudam famílias contra juros altos. No verão, a economia ainda pesa para a classe média. Com a inflação e o custo de vida, você deve estar sentindo a pressão. Você trabalhou duro pela sua casa e provavelmente tem mais patrimônio nela do que imagina. Gastos de verão forçam muitos ao cartão de crédito. A American Financing oferece estratégias reais para 2026. Com consultores assalariados e taxas na casa dos 5%, clientes economizam em média $800 mensais, eliminando dívidas de juros altos. Esse é um dinheiro que fica no seu bolso para ajudar a combater o aumento dos custos. Não há taxas iniciais nem pressão. E se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para American Financing, hoje no 8007-951210. Novamente, 8007-951210. Ou visite americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Ok, apenas uma breve atualização. Ashley acabou de me avisar que ela já reduziu o encargo. Então, com sorte, receberemos uma resposta do FBI, ou melhor dizendo, do Departamento de Justiça. Principais comentários do episódio de ontem. É só, Becca escreve, ouvir o Charlie expressar seus pensamentos sobre Butler foi devastador. Parecia que ele estava descrevendo o próprio assassinato. Sim, soou exatamente como se ele estivesse descrevendo o próprio assassinato. Mas sabe de uma coisa? Também foi um pouco da energia que precisávamos para lembrar por que estamos fazendo isso dia após dia, que isso era importante. Esse é o verdadeiro legado de Charlie Kirk, não parar de fazer perguntas. E isso só me fez lutar ainda mais por ele. E ampliar o escopo desta investigação. E isso nos lembra que, sabe, todos nós estamos tentando entender o que aconteceu naquele dia. E essa realmente é a melhor forma de honrar o legado dele. Isso não ocorre no Truman Show. É uma visão otimista. A ST Media diz, este episódio deve ser recomendado ao máximo de pessoas. Obrigado. Como eu disse, a resposta ao episódio de ontem foi incrível. E eu devo isso às pessoas que fizeram tanto trabalho. E eu estou apenas juntando as peças do quebra-cabeça. E eu passei muito tempo neste fim de semana indo fundo nesse assunto e tentando entender um explosivo PTN. Provavelmente agora estou bem na lista do ATF por causa das minhas pesquisas no Google. Tipo, quanta quantidade de explosivo? Eu fiquei pensando, essas pesquisas no Google vão me dar muito o que explicar. Eu prometo que é só pesquisa. Thomas, no episódio de hoje, uau, essa foi uma dica enorme que você nos deu aqui. Então, obrigado, Evie. Evie escreve, The Battle Bond teve seu momento, mas acho que estamos oficialmente entrando na era do Power Pony. Kent, se você está fazendo um trabalho incrível, continue assim, Max. Estamos com você. Obrigado. Power Pony? Talvez você seja o Power Pony. Vamos ter que perguntar ao treinador Colin. Pri escreve, Ei, Candice, entrei no seu canal por volta da época em que Charlie Kirk foi morto, e eu odeio isso. Foi isso que me trouxe até você. Obrigado por levantar o véu para mim. E obrigado por ser uma pessoa tão honrada. Realmente, de verdade, parece que todos nós, ao mesmo tempo, estamos tendo tantos véus levantados. E fico feliz de poder ser uma parte dessa história para você. E eu sinto que, obviamente, não sei tudo, mas pelo menos quero saber. Tenho vontade de aprender e sei que as coisas não estão certas. E pequenas coisas assim,
Como ir à Rússia, para mim, foi como um grande levantar do véu. E perceber o quanto somos enganados sobre tudo, o que faz sentido. Somos enganados sobre uns aos outros. Estamos constantemente sendo informados de que precisamos nos odiar. É por isso que nosso país está sofrendo. Quando é tão óbvio que o mal está sentado no topo. E o que eles buscam no Ocidente é essa governança globalizada e transformar todos nós em escravos. Escravos virtuais da dívida é o objetivo final. Therese Rosenthal escreve: você descartou a teoria do microfone explodindo no passado. Eu não descartei isso. Eu nunca descartei a teoria do microfone explodindo. Sempre deixei claro para minha equipe que achava que havia algo ali, mas que eu não tinha. Acho que o conjunto de habilidades para abordar isso, ainda não domino essas habilidades. Mas se eu tiver interesse, aprendo como provei este fim de semana investigando o PET-N. Perguntaram: mudou de ideia ou esperava o momento certo? Eu nunca mudei de ideia. Eu só pensei, deixe-me ser bom naquilo em que sou bom. Sou bom em cronogramas. Sou bom em analisar o que não faz sentido naquele dia. Sou bom em analisar documentos jurídicos, ler documentos jurídicos e explicar o que está errado. A teoria de Tyler Robinson. Então eu fui pelo que eu podia facilmente desmentir, analisando o que eles apresentavam como evidência. E isso parecia o lugar certo para começar. E agora sinto que todos nós sabemos que Tyler Robinson não fez essa coisa. E ponto de virada, a cada dia tudo fica mais e mais suspeito. E por isso senti que essa questão do Butler, inesperadamente, realmente me motivou a dar uma olhada na teoria do microfone explosivo e fazer o meu melhor para entendê-la. Então vou passar muito mais tempo nisso. E eu espero que eu esteja levando vocês comigo no meu nível tecnológico, por isso que eu pensei, vamos só falar sobre o que é um microfone de lapela, porque as pessoas não sabem. Por que você saberia se você não está microfonando pessoas, se você não está sendo microfonado? Mesmo eu estando microfonada, não entendo o que metade dessas coisas faz. Sabe o que eu quero dizer? Então, eu sempre tento garantir que consigo simplificar as coisas de um jeito que todos nós possamos entender. E agora simplesmente parece que é o momento certo. Por fim, essa pessoa continua. Eu fui de Candace com recibos no último Halloween, com cerca de 30 metros de recibos da CVS. Acho que você deveria compartilhar a foto que enviei por e-mail para sua equipe. Obrigada por dar às minhas 3 filhas uma inspiração. Eu adoro isso. A gente tinha que ser o Larry Loomer com os recibos. Temos muitos personagens. Podíamos ser a Brigitte, você podia ser o Larry Loomer. Estamos conectando todas as bonecas do Trump. O Trump realmente tem o melhor gosto para mulheres. Talvez pessoas que se apresentam como mulheres. Easy Hammer escreve: a concussão da explosão pode ter derrubado ele, mas acho que também fez o colar dele agir como estilhaços entrando no pescoço dele. É por isso que a Erika deu tanta importância para o colar. Esse lance do colar é estranho. Também é algo que a gente não discutiu no programa, então acho que as pessoas não sabem do que você está falando. Todos eles meio que tinham uma história estranha sobre o colar. O relato mais estranho é de Frank Turek. Os federais buscavam o colar no carro, e ele o achou sobre sua mochila. Eles disseram, aqui está. E eu realmente não entendo por que eles estavam procurando o colar. Como eles sabiam que ele estava usando um colar? Isso me parece muito estranho. Mas eu preciso meio que cavar fundo e voltar agora que estou chegando a essa teoria explosiva. Desde o começo, se eu sempre senti, e disse isso para minha equipe, falei isso logo no início, se você voltar, parecia que, e eu estava presumindo que era uma bala. Parecia que estava viajando para cima. Achei que alguém tinha atirado nele de baixo. Isso era óbvio para mim, que algo estava vindo de baixo para cima. Não pensei imediatamente em um explosivo. Mas se você voltar, eu fiquei pensando, será que alguém atirou nele de baixo? Por causa da maneira como ele se movia e você vê aquele fecho magnético se deslocando e depois ele retorna de um jeito que quase parece isso. Como um estilingue, acho que seria a melhor forma de dizer. Então eu estava apenas observando com meus olhos e o sopro do que quer que estivesse acontecendo. E eu realmente não compreendi ou considerei naquele momento que poderia ter sido um explosivo. Mas eu pensei que algo estava acontecendo debaixo da camisa dele. Enfim, era mais ou menos onde eu estava. Também achei estranho que o colar tenha quebrado primeiro. A forma como o colar quebra, que você pode até ver se desacelerar o vídeo. A filmagem que mostramos para você de trás é como se ele quebrasse aqui. E então parece que ele vai para trás, ou talvez voe para cá se continuar nele, mas ele quebra. Ele definitivamente quebra. E ele faz assim. E eu pensei, isso é estranho? Por que está quebrando aqui primeiro? Bem, se ele tivesse um microfone de lapela sob a camisa, que se moveu, teria quebrado o colar primeiro. E é por isso que antes do Charlie reagir ao ferimento, o colar quebra. E então parece que ele é atingido.
Então, muitas peças se encaixam quando você considera a ideia de que o microfone foi armado. A Maramusa escreve: isso realmente está fazendo sentido. Você já investigou quem recebeu o Charlie no hospital? Não consigo imaginar que essa pessoa tenha sido escolhida ao acaso. Bem, nós investigamos. Observa-se que uma pessoa que estava estagiando no pronto-socorro era Connor Henderson. Nós mencionamos isso brevemente. E não está claro se o estágio dele terminou pouco antes do caso do Charlie Kirk. Mas o interessante é que nosso segundo garoto isca é amigo de longa data de Connor Henderson. Falamos sobre como eles são filhos da corporação The Build. Você teria que voltar e assistir ao episódio. Mas nós analisamos isso. Não consigo lembrar o nome do segundo garoto isca. Era George e depois era tipo Sam. Ele tinha algo como Zachariah Qureshi. Isso mesmo. Estamos investigando Zachariah Qureshi. O pai dele era metade da organização Build, junto com alguém Henderson. E os filhos deles moraram em algum momento na mesma casa. Eles claramente estavam estagiando juntos na Build Corporation. E então descobrimos que Connor estava trabalhando no hospital em Penagos, estagiando no departamento de emergência, e isso é... Sam Qureshi é retirado. Eles dois frequentaram a BYU ao mesmo tempo. Havia simplesmente muita sobreposição ali que eu achei estranha. Novamente, isso não indica que Connor estava lá naquele dia, mas eu estou interessado em saber quem estava, porque ninguém foi, isso é uma emergência. Por que não temos uma pessoa dizendo: eu estava lá com minha filha porque ela quebrou o braço? E eu estava na sala de espera e vi todos eles entrarem. É quase como se todo o espaço tivesse sido liberado para eles, o que não faz sentido. Não é assim que uma emergência funciona de verdade. Então isso é algo estranho. Eu concordo totalmente com você. Seven Sheets escreve: às vezes, acho vergonhoso que você tenha que aguentar críticas e ataques por buscar respostas, especialmente das pessoas de pouca carisma que tentam ocupar o lugar dele. Mas então percebo que você nasceu para isso e transmite tanta força, fé e oração. Muito obrigado. Você também. Graham Shar escreve: estamos com Candice, poderosa, forte e inabalável. Todos nós estamos. Nós não vamos esquecer nem recuar. Estamos unidos como um só pela verdade e por Charlie, que liderou. Liderou pelo exemplo ao questionar tudo. Nós te amamos, Candace. Deus te guarde e família. Que gentileza. E como eu disse, vocês me dão energia para continuar e seguir lutando. E também, como aqueles clipes antigos do Charlie, em que eu penso: sim, Charlie, eu sei exatamente de que lado você estaria nessa questão. Jen Hain escreve: cachorros são realmente incríveis. O melhor amigo do homem e da justiça. De farejar bombas a doenças, há um motivo para o cão ser tão especial. Eles são um pedacinho do céu. Que a crueldade contra eles seja um crime sério, não apenas uma liberdade condicional fajuta, a não ser que seja um chihuahua que precise ser chutado a 50 jardas. Esse comentário foi dela, não fui eu. Eu não acrescentei isso no final. O comentário dela dizia que, às vezes, se ele ficar latindo por muito tempo, deveria ser chutado a 50 jardas. Eu não estou colocando palavras na boca dessa mulher de jeito nenhum. Calganos escreve: você parece um anjo guerreiro de Charlie com essa faixa na cabeça. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vocês são muito gentis. James The Least escreve: quando você está em uma chamada FaceTime, ambos estão no Viva Voz. Não estão? Frank não conseguia ouvir os próprios filhos gritando seu nome repetidamente, tentando chamar sua atenção. Todas perguntas justas. Olha, eu sempre achei isso estranho. Simplesmente não é o que pessoas de 35 anos fazem no meio do dia. É só assistir Charlie em todo lugar. Isso parece irritante só de ouvir gritos. Eu nem gosto de ligar para minhas irmãs quando tem festa de aniversário. Com todos gritando ao fundo, nem dá para ouvir. O que farei num evento universitário? Ele disse que só ama o Charlie. Uau, ele só ama o Charlie. Isso faz todo sentido. Não, desculpa, Frank. Simplesmente não soa certo. Não passa no teste do cheiro. Mas como sabemos, o faro dos cães farejadores de bomba está quebrado. Então talvez passe sim. Certo, pessoal, se vocês quiserem apoiar o programa, como sempre falamos, temos produtos disponíveis no site. É o jeito mais fácil. Compre algo para você e aproveite para entrar no Clube do Livro. Estamos lendo meu livro agora, é muito empolgante. Então garanta o seu, é uma leitura muito divertida. Sou tendenciosa? Talvez. Eu acho que é o melhor livro sobre feminismo que você vai ler na vida. Estamos entrando na história do feminismo. E, bem, quando chega à América, vem da mãe Rússia, da zona de assentamento que havia lá. Nós herdamos muita coisa ruim daquela zona de assentamento depois que algumas pessoas assassinaram um czar. Enfim, você pode comprar um copo Standards, comprar um boné, ficar por aqui, se inscrever. Adoraríamos ter você lá. Fora isso, a gente se vê amanhã.